Olá, muito boa noite. Vamos ver, chamando as pessoas, convidar aí, né? Para estarem presentes na nossa live de hoje, sobre um tema bastante interessante e importante para o mundo feminino. Então, olá, muito boa noite, Lucilena, que bom te ver aqui. A nossa live hoje vai estar falando aí sobre relacionamento saudável e inteligência emocional. Esther, seja muito bem-vinda, que bom te ver aqui. Deixa eu ver aqui, para receber as nossas convidadas, né, de hoje. Pessoas maravilhosas, vamos chamar aqui. Vamos ver. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite. Acho que. Gente, é tão interessante a gente fazer live, porque assim, a gente vai passando o tempo que muda tudo no Instagram muito rápido. Às vezes você, quando vê, meu Deus, já não está mais daquele jeito, já está de um outro jeito. Tudo. Ô, Rose, eu tive que pedir ajuda da minha neta, porque eu não consigo ligar aqui, mudou tudo. Está meu... tá dando para você me ouvir? Sim, estou escutando bem e te vendo bem. Aí, falar nisso, acho que eu vou ter que botar o fone. E das outras vezes falaram para mim que o fone ele tava dando um eco. Tá dando eco? Então, não sei, eu não estou ouvindo o que eu estou falando, sei lá. Você está sentindo que está dando eco? Porque às vezes Não. dá. Não, vai depender, sei lá, eu não consigo ficar sem o fone. Mas eu vou colocar então o fone só para evitar, né? Como já é mais de uma pessoa, e aí, Elia, manda um convite aí para mim, para a nossa próxima aí convidada, né? Ah, tá. Vamos convidar ela aqui, ó. Eu mandei um convite. Vamos ver se ela vai receber. Mas ela deve estar apanhando para o Instagram também, porque ela tem que Acho que ela tem, não. solicitar. Ah lá, Elia, tu tá ela aí? tem. Nossa Senhora, olha lá, Ah, ela tá se gente, organizando lá. olha, Aí, estão me ela. escutando bem? Ai, meninas, Estão me escutando bem assim? esses Instagrams. Tá dando eco sim, viu, Rose? Acho que Peraí. E agora? tá dando retorno. Não, agora não. Ah, tá Parou. bom? Eu Olha, não sei gente, também é ver se maravilhoso a gente fazer live com as nossas amigas, hein? Parceironas, olha só. Fico com saudade, gente. Olha, no ano passado eu parei com as lives por algumas dificuldades que eu tive. E desde novembro, afastada aí do Instagram, confesso que eu senti falta. E agora, nesse movimento que a gente está fazendo aí para o lançamento do livro, fiquei bastante animada. E ainda por cima com vocês aí, olha que maravilhoso. coisa boa. Você sabe Maravilhoso. que essa semana veio para mudar as configurações, o Android novo, não sei, aqui essas bagunças que muda. Deu um pau no celular, eu fiquei desesperada, eu não conseguia mexer, eu não sabia entrar, virou um pau. Ai, E gente. aí, Então, aí eu assim, tenho que é ficar bom, pedindo né? socorro. É. Mas é bom porque a gente aprende, não é não? Sabe aquela história, Rose? Tira a bunda da cadeira, a gente tira. Não é? TBC, tira a Olha, bunda É da cadeira. verdade. Aí dá aquele desespero, você sai correndo e tira a bunda da cadeira. Pronto, tirou. Verdade. Gente, eu tô tentando Muito. achar aqui um filtro aqui, ó, para ver se melhora.
Aí o meu Ai. não, tá bom o teu filtro. Não, aí não, aí tá bom. Tá normal, sem Perfeito. filtro. Sem Sem filtro, filtro. normalzinho. Normal. Aí, Gente, que então assim, bom. quero dar muito boa noite a todos que estão chegando aqui no Instagram, né, para o nosso bate-papo, na verdade, né? Um bate-papo aí vai ser bastante interessante, falando sobre relacionamento saudável e inteligência emocional. Como é que ele vai funcionar? A gente vai estar falando algumas coisinhas, vamos conversar entre nós aqui, com as nossas especialistas aqui, maravilhosas, que estão aqui presentes. E Muito aí obrigada. gostaria que vocês também, se pudessem, colocassem perguntas também, né? Que assim, dessa forma, fica mais interativo, mais agradável, e a gente se sente mais feliz, porque está participando todo mundo junto, interagindo. Né? Então, assim, Verdade. então vamos começar, e aí eu quero convidar vocês, né? A nossa queridíssima Lucilena, para ela se apresentar primeiro. Eu estou seguindo aqui a tela direitinho como tá, gente? Então, Lucilena, pode se apresentar aí. Mas antes, gente, eu nem me apresentei, deixa eu falar. Meu nome é Rosinete Sá, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou educadora, eu sou coach, sou analista comportamental, especialista em inteligência emocional. E, assim, é um prazer imenso eu estar aqui, podendo contribuir, né, com todas as mulheres, já que o nosso livro aqui é de inteligência emocional para mulheres, né, que a gente possa estar trazendo aí novas percepções, para que a gente possa ajudar um maior número de pessoas. Eu estou aqui à disposição de vocês, sempre, tá? Os meus atendimentos aí que eu faço, já tendo já há bastante tempo, muitas clientes, normalmente o universo feminino. Então, eu vou passar aqui agora, né, para a Lucilena se apresentar aí. Lucilena. Falou, Rose. Boa noite a todos, muito obrigado. Eu costumo, essa semana a gente já fez uma live, eu comentei até, gratidão, Senhor, muita gratidão mesmo a Deus, gratidão pelo convite que eu tive dessa equipe maravilhosa para estar formando, né, participando desse projeto. Eu sou a Lucilene Scamardi, sou psicóloga, educadora, coach, né, pedagoga, venho de uma jornada aí na área de gestão de RH e atualmente atuando mais como coach, tá? Coach de desenvolvimento pessoal, coach de liderança. E, assim, esse projeto, né, de estar trabalhando com mulheres me fascina. É uma coisa muito fascinante, né? Me dá muita alegria. Então, eu estou atualmente no interior do estado de São Paulo, na cidade de Aguaí, mais precisamente, né? E estou à disposição. Qual é o meu propósito? Ajudar pessoas. O quanto mais, melhor, tá? Essa é a minha missão atual, esse é o meu propósito, e eu me coloco à disposição, totalmente à disposição de quem precisar de alguma coisa, estar entrando em contato. Naquilo que a gente puder, a gente vai estar ajudando, com certeza. Obrigada. Olha só, maravilhosa essa minha amiga aí. Agora se apresenta aí a nossa outra convidada aí, nossa outra especialista aí em inteligência emocional. Fala aí, Hélia. Bem-vinda! Olá, Rose. Obrigada por ter me convidado e também estar fazendo parte aí do projeto com vocês, né? Do livro Inteligência Emocional para Mulheres. Meu nome é Hélia Santos. Quem já me conhece, seja bem-vindo. Quem não me conhece também, muito bem-vindo. Eu sou de Goiânia, Goiás. E sou coach também, coach de autoestima. Ando aí também pelo mundo da inteligência emocional, que aí, como a Lucilena falou, também me fascina esse mundo de estar falando de emoção, de mentalidade, essa coisa aí que a gente acha que tem controle, mas no fundo não tem controle nenhum, né? Então, eu sempre gostei muito disso aí. Mas eu fugi dessa minha missão aí de falar para mulheres ou de entrar mesmo nesse mundo de trabalhar com isso durante muito tempo. Eu fui empreendedora durante 16 anos, mas sempre ligada
eu quero fazer isso, eu quero falar com mulheres, eu quero ter um grupo de mulheres, eu quero estar trabalhando com mulheres, né, no sentido de levá-las a entender quem são, né, quais são os seus processos aí, né, nós mulheres que somos cheias dessas emoções aí, né, elas estão sempre nos guiando essas emoções aí. Então eu sempre tive vontade de trabalhar com isso aí. Mas a gente vai se entregando para a vida, né, fazendo o que dá, né, e não o que a gente quer, a gente vai fazendo o que dá e não o que a gente quer, o que nos traz retorno para sustentar nossas famílias e a nós mesmos, etc. Mas chega um momento que fala alto e você não tem como parar. E aí chegou um momento que eu falei, não, agora, dando certo ou não dando, eu vou entender esse processo e vou caminhar aí nessa questão. E aqui estou eu. Olha só, gente, é tão bom receber as pessoas animadas, né? Então, assim, quem está aqui junto comigo tem que estar animado, porque, assim, eu estou cheia de energia positiva. Assim, esse universo feminino, ele tem nos trago bastante desafios, né? Principalmente aí por conta da pandemia, aumentou o índice de relacionamentos abusivos, alguns relacionamentos que não são saudáveis também, sem ser abusivos, né? A falta de comunicação, Sim. Vários problemas. Então, assim, eu como educadora, eu observo isso muito no mundo dos jovens. Não só dos jovens, mas também, porque os jovens eu estou mais inteirada, né? Já que eu estou atuando em sala de aula com o ensino médio. E eu observo muito isso. As meninas, elas estão, algumas delas, num mundo de violência, e às vezes elas não sabem nem o que é um assédio, elas não percebem, né? As percepções que às vezes a gente tem, elas são diferentes. Então, assim, eu queria começar falando, então, né, que a gente pudesse ter um olhar mais diferenciado para esse mundo, esse universo feminino que a gente tem vivido, né, com bastantes desafios. E aí, eu acho que começar falando, gente, sobre alguns pontos que a gente vem observando e que, de certa forma, eles são de relacionamentos abusivos, né? E aí que a gente possa estar reconhecendo isso. Porque às vezes a gente passa por essas situações e não percebe. Há algum tempo atrás, tem uns 6 meses mais ou menos, uma amiga minha, ela estava num relacionamento abusivo e ela não sabia que era isso. Então, assim, não era uma pessoa que não tivesse experiência, não era uma pessoa que não tivesse conhecimento. Então, assim, e não era tão jovem. Então, a gente trazer alguns sinais, né? Alguns pontos que às vezes a gente pode ficar alerta, né? Eu acho que seria importante. Então, será que, assim, às vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, gente, porque isso não quer dizer que seja só o homem que faz isso, tá? Nós, tanto no universo feminino como masculino, costuma acontecer isso, né? Será que aquela pessoa ela fica te monitorando o tempo todo, fica vendo seu telefone celular, onde é que você está indo, pergunta, não deixa você se relacionar com seus amigos, corta os seus relacionamentos aí com a família, com aquelas pessoas com quem você se sente bem? Isso aí, se caso você esteja passando por isso, né, ou alguém que esteja nos seus relacionamentos passa por isso é um dos sinais que a gente tem que ficar alerta. Será que aquele parceiro, isso é um dos outros sinais também, que tenta diminuir você, né, a sua autoestima, falando palavras que você acaba se sentindo aquela pequenez mesmo, né? E aí você se sente mal, porque a nossa autoestima, quando está baixa, você começa a se sentir de uma maneira, não vou falar um palavrão nem nada, né, mas faz com que a mulher se sinta aí muito mal. Constrange mesmo, o constrangimento que faz. Às vezes o parceiro ele nem se importa consigo. Se você tem um problema, às vezes ele não se preocupa se você tem um problema. Ele sempre fala dele. Ele não fala de você, né? E não quer saber de você. Quando pessoas também falam, o parceiro não entende os seus sentimentos e começa a fazer aquele joguinho emocional, né? E principalmente diminui aquilo que você faz. Porque às vezes você, quando conta alguma coisa no seu trabalho, que aconteceu, ou alguma coisa, ele sempre faz, ou ela faz, com que você se sinta inferior. Então faz muita crítica. Então, gente, mas a gente também tem que pensar que esses sinais eles acontecem, mas eles são aos poucos. E
No início, a gente tá tudo bem, a pessoa achando, ele me ama, por isso ele está se preocupando comigo, ou ela está se preocupando comigo. E depois aquilo começa a se tornar de uma maneira que a gente vai se sentindo engolida, né? Vai se sentir mal. Isso são os relatos que muitas das minhas clientes, elas comentam, já que eu sou coach de autoestima, e aí elas trazem isso para mim, né? Logicamente que a violência ela chega já no ponto máximo, né? Mas antes dessa violência física ou até ela vai sendo minada os seus relacionamentos. Boa noite, Maria. Então assim, quando você conta alguma coisa assim que aconteceu, coisa boa que você acha, e a pessoa às vezes fala assim, nem é tudo isso. E aí a pessoa começa a trazer esse tipo de sentimento, né? De baixa autoestima, como se você não tivesse o desvalor, né? Você se sente desvalorizada. Coloca defeito em tudo aquilo que você faz. Às vezes, até uma comida que você faz, né, na culinária, que você faz para agradar a pessoa, o parceiro ou a parceira, né? Ele faz isso também, faz com que você estivesse se sentindo cada vez mais desvalorizada. Esses são, então, alguns dos sintomas, né? Alguns dos sinais que a gente observa nesse tipo de relacionamento. Meninas, o que vocês podem contribuir ainda mais aí? Tem algum ponto aí que vocês gostariam de falar sobre isso? Lucilena, vamos na ordem aqui? Vou falar um pouquinho, sim. Você tocou num assunto que eu também trabalho, né, como coach de desenvolvimento pessoal e entra muito. E o meu universo são mulheres, né? Apesar de eu atender homens também, mas o meu público maior são mulheres. E quando você fala de relacionamento abusivo, inclusive uma das faz parte do meu capítulo, né, como coautora do livro Inteligência Emocional para Mulheres, fala exatamente sobre isso. Como é que você percebe, né? Como é que você... porque os pais, às vezes, quando se trata de jovens, de adolescentes, não percebem. Né, a história das Marias, né? Que eu conto sempre, a história da Maria. É mais uma Maria sofrendo no mundo sem saber o que está acontecendo com ela própria. Por que ela sofre? E muitas vezes esse sofrimento está lá na infância, está lá na adolescência dela, né? Os pais não perceberam quando ela deu sinal, por quê? Na inocência dos pais, porque muitas vezes os pais não têm culpa também, porque eles não foram educados para terem esse sinal, para perceberem esse sinal. Diferente, por exemplo, agora que a gente está trabalhando todo essas lives que a gente vem falando, a gente está mencionando a todo momento a questão, né, da inteligência emocional, que vem de acordo com isso. A pessoa entender as suas emoções. Inteligência emocional é isso, né? É você passar a compreender o seu universo pessoal. Como é que você lida com aqueles sentimentos que você tem e que às vezes te deixa maluca, você não sabe o que pensar, e aí entra assim aquele monte de crenças, né, limitantes que nós somos criados com muitas crenças limitantes e que dificulta essa questão. Eu venho a todo momento, em todos os instantes que eu posso falar com pessoas em rodinha, eu faço parte de um grupo do Amor Exigente, né, que aqui na minha cidade eu falo, eu oriento, né, sobre isso, sobre como você perceber o comportamento do seu filho, como você ajudar o seu filho. Então, eu acho que cada uma de nós, com essa sementinha que a gente vem plantando, eu acho que está melhorando, vem ajudando. Eu acho que esse livro nosso, que veio agora, né, que vai ser publicado, que já está, né, aí a gente está feliz com isso, a gente está assim, vibrando com isso, eu acho que vai ser um caminho maravilhoso para orientar as pessoas, principalmente nessa situação de abuso, né?
Ai, que maravilha! E aí, você, E Hélia, tem alguma... porque assim, vamos falar mais assim, uns minutinhos para poder ser mais, digamos assim, interativo por conta do tempo, é pouco, né? E é aí, pouco. que tal? Que tal? Tá certo. Rose, dentro dessa questão do abuso, a gente precisa, nós como mulheres, né, falando de mulher, a gente precisa entender assim, que uma relação, ela é feita de duas pessoas, né? Você se relaciona com você mesma, mas uma relação, para se concretizar uma relação, é feita de duas pessoas. Falando da questão matrimonial, o que a gente precisa entender numa relação para ela não se tornar uma relação, digamos, abusiva aí, tanto de um lado, do seu lado para com seu parceiro e do seu parceiro para com que você. É você criar nesse meio aí uma relação de diálogo, de conversa, né, para que vocês possam, os dois, trocarem ideias o tempo todo, né, buscando sempre uma solução para alguma situação que vai acontecendo. Porque o abuso, ele vai acontecendo, numa visão que eu tenho, a permanência da não solução dos problemas que vão acontecendo. Né? Os problemas vão acontecendo, você vai deixando, né? A pessoa fala uma coisinha com você hoje, você não revida, e eu não estou falando de revidar xingando, eu estou falando de conversar com essa pessoa para entender o porquê dela ter falado isso, ou você para ele, ou ele para você, aí vem outra coisinha e vai criando ali, né, aquela bola de neve. Então, é daí que parte as discussões matrimoniais, começa daí. É do guardar de pequenas coisas sem soluções momentâneas, né? Que bacana, assim, você trouxe um ponto, né? Porque sempre é uma via de mão dupla, porque às vezes a gente acha que é sempre o outro, né? Então eu vou começar assim, comentando mesmo, né? Será que quando um parceiro, ele parece não escutar aquilo que a gente fala, né? Porque às vezes isso acontece, né? Será que ele não quer escutar o que você está falando e você está insistindo ainda em dizer aquilo? Será que isso é uma provocação? O que vocês acham, gente? Rose, não é provocação, não. Olha, me veio na mente uma coisa agora, fugiu. Ai, Andréia, minha linda, obrigada por estar aí. É de João Pessoa, tá vendo? Olha a nossa audiência. Olha que lindo! Boa noite! Boa noite, boa noite, Robert, boa noite, seja bem-vindo. Ó, tem um homem aí na nossa live, ó, que bacana. Maravilha! Bom, que bom. Eu queria, a Hélia falou, e a gente tem que aprender numa situação dessa, e é difícil às vezes, né? Aprender a se posicionar, né? Sim. Não ter medo, falar, sabe? O medo aprisiona o relacionamento. O medo torna as coisas mais difíceis. Então, quando tanto a mulher quanto o homem, né, qualquer pessoa, quando você aprende a se posicionar, né, você passa a ter uma liberdade maior de se expressar, de se comunicar. Você entra naquela corrente da comunicação não violenta, sabe? Que eu falo nas minhas palestras, a comunicação do amor, tá? Então, quando você aprende isso? Quando você desenvolve a inteligência emocional sua. Olha só que coisa maravilhosa. Aí, quando você falou isso, né? Muitos problemas que às vezes assim, nós temos de forma geral tem a ver também com a falta da comunicação, né? Quando você não sabe se comunicar com o outro, porque se a gente aprendesse desde cedo os tipos de comunicação que existem, porque às vezes tem pessoas que você fala, mas ela parece que ela não percebe você. Porque ela vê de uma maneira diferente, a comunicação dela é diferente. Até a linguagem do amor, que a gente não vai falar aqui, tá? Mas que ela é muito importante, tá? Quem não conhece sobre isso, a gente tem um curso até que fala sobre isso. As linguagens, elas são importantes para você perceber que cada um demonstra o amor de uma maneira diferente. E quando ele não responde na mesma maneira que você utiliza,
aí acaba acontecendo o quê? Você não se sente amada. E aí, às vezes, os conflitos também eles são grandes. Gente, eu tenho 39 anos de casada. Ó, vou contar assim, só uma historinha assim, muito rápida para vocês perceberem como isso acontece. No caso, assim, a minha linguagem é tempo de qualidade. E aí, às vezes, quando o meu marido, a dele é diferente. Aí ele falava alguma coisa, porque dele é a linguagem de afirmações. Eu me sentia mal, porque ele não estava ali comigo aquele tempo, ligado comigo. E quando ele falava alguma coisa e eu não ficava elogiando ele muito, ele se sentia também que não era amado. Então, olha só, para você perceber que tudo isso, a comunicação, ela é importante. Então, assim, acho que eu penso isso, né, que nós precisamos de ter um certo tipo de conhecimento para observar as nuances do relacionamento, né? E não só estou falando aqui do relacionamento abusivo, em todos os tipos de relacionamento, já que a gente não está falando só sobre isso hoje, né? Eli, o que você acha? Você acha, assim, a respeito desse comentário que eu fiz anteriormente, é uma provocação quando a pessoa fica só falando? Olha, Rose, eu acho que depende. Pode sim ser uma provocação, né? As pessoas são diferentes, cada uma tem a sua maneira de visualizar as coisas. Pode sim ser uma provocação, mas na maioria das vezes, você já falou aí sobre o livro As Linguagens do Amor. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe o que você gosta, da maneira que você gosta, né? Se aquele momento que você está vivendo, ele vai te oferecer isso ou aquilo. Se você não comunica, se você não fala para outra pessoa do que você gosta, da maneira que você quer ser feito, como você quer ser tratada, ele vai ou ela vai te tratar da maneira dela e não da sua maneira, não é? Isso. Porque ela não está sabendo exatamente o que você quer. Então, ela está tentando encontrar um caminho. E o caminho que ela encontrou foi esse aí. Por isso, na minha concepção, eu acredito assim, que não é uma provocação, mas também pode ser uma provocação, dependendo da situação em que os dois estão vivendo. Se a relação ela já estiver complicada, se ela já tiver passado aí por um período, está passando por um período difícil, pode ser uma provocação. Né? Mas se não, se essa relação vai bem, né? Pode ser, não é uma provocação. É uma forma assim, eu não conheço bem você, por isso eu estou falando assim. Gente, então assim... Oi, pode falar, Lucilena. Você viu o que a gente falou e nós entramos direto, novamente, na inteligência emocional e o que a Eli acabou de falar, entra a questão da empatia. Uhum. Do se colocar no lugar do outro, do perceber o outro, de ouvir o outro com atenção, né? Você viu que a gente está caminhando. Já tá falando, né? Maravilha. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Olha só, Carla, bem-vinda aí, muito bom te ver. Olha só, a gente... Vou jogar agora para você, Elia. Olha só, agora eu não vou fazer provocação não, mas vou jogar para você nos ajudar aqui a interagir ainda mais. É possível a gente controlar uma emoção diante de uma situação estressante ou uma eventual discussão, já que a gente falou aqui da provocação anterior aqui? Rose, segundo Daniel Goleman, você não consegue controlar, você consegue gerir, você consegue entender que momento é esse, e aí o que você vai fazer é gerir essa emoção, é entender que processo é esse que eu estou vivendo. Eu estou me exaltando porque interiormente eu não estou bem, ou estou exaltando porque a situação provocada não tem como agir diferente, senão, né, falar alto ou sair um pouco do seu limite. Então, o que você precisa é aprender a se expressar. E aí a gente vai falar agora de uma questão que tá muito em moda ultimamente, né? Vamos dizer que é moda. Você vê na novela, você vê nas séries que você assiste, você vê nos filmes, que é falar do autoconhecimento, né? Isso já é uma coisa que os filósofos já falavam, mas nunca, né, se ouviu falar tanto em autoconhecer, né, como agora. Então, eu vejo assim, para você conseguir gerir uma emoção, você precisa conhecer que emoção é essa.
né? E o que é emoção? Emoção é tudo aquilo que reverbera de você em uma situação de estresse ou de um acontecimento qualquer do seu dia a dia, né? É aquela raiva, é aquele nervoso, é aquela coisa que você realmente não consegue ter controle sobre ela. Você não vai ter controle, mas você vai gerir no sentido de esse é o momento de eu explodir, ou eu posso segurar essa emoção que eu estou sentindo, seja raiva, seja choro, né? As emoções não é só a explosão de raiva, é a explosão de choro também. Eu consigo segurar isso e depois, no momento certo, eu chamo, no caso a gente está falando de relacionamentos aqui, eu chamo meu marido para conversar a respeito disso. Porque se eu explodir agora, pode ser que a coisa não fique bem. Então, acalme-se, me concentro, respiro. Mais tarde a gente vai conversar sobre o assunto. Olha só que coisa bacana. Interessante que você falou, porque assim, o autoconhecimento é uma coisa que até nas escolas, né? Agora a gente já tem utilizado esse termo e a gente já vem trabalhando isso desde o ensino fundamental. Mas por mais que ele bem sendo falado, ainda assim a gente não entende que a gente precisa se conhecer de verdade, saber sobre entender as nossas emoções e como é que os nossos sentimentos, eles vem à tona quando a gente tem aquela emoção. Então, assim, isso aí é uma coisa bastante interessante. Eu não vou falar muito agora, porque tem muita coisa para vocês falarem aí, porque eu já estou assim com vocês. Então, assim, vou fazer uma pergunta agora para a Lucilena. Lucilena, assim, a gente vê muitas, tanto mulheres quanto homens, o ciúme, né? Então, assim, como é que a gente pode trocar o ciúme e a insegurança pela inteligência emocional? Olha, primeira coisa, que a Elia já falou, aprender a se conhecer, né? Quando eu me aprendo a me conhecer, eu faço o gerenciamento das minhas emoções. E quando eu faço esse gerenciamento das emoções, eu começo a ter, assim, mais equilíbrio nos meus pensamentos, eu tenho mais equilíbrio nos meus pensamentos, né, ali, e eu, ao mesmo tempo, eu consigo, conforme eu vou gerindo as minhas emoções, eu vou conseguindo resolver comigo mesmo as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades. É a primeira coisa, esse controle. E depois, você vai, com o tempo, você também vai aprendendo e conhecendo como é que é o seu parceiro, como é o outro, não é? Eu faço o gerenciamento das minhas emoções, como a Elia falou, eu tenho um autoconhecimento, um autocontrole meu, de como eu posso controlar, e eu digo assim, respira, conta até 3. Excelente, Pensa, né? Uhum. né? Oxigena teu cérebro aí. E depois você vai começar a fazer o que eu chamo de ciclo, que é observar como eu estou, prestar atenção, né? Como eu estou sentindo aquele sentimento. Depois eu vou respeitar, ter respeito, né? Pelo que eu estou sentindo. Depois que eu fiz essa primeira sequência, eu vou lá e eu vou ver o que eu senti. Foi bom? Foi ruim? Foi mal? Caiu bem para mim? Ai, deu uma refrescada? Deu uma aliviada? Então eu vou ter a percepção. E aí eu vou tomar minha decisão. Eu vou saber como eu vou falar com o outro ou como eu vou ouvir o outro, né? E aí eu já estou praticando a minha inteligência emocional, tá? E aí, quando eu faço toda essa reflexão, eu estou também controlando o quê? A minha ansiedade. Porque os ciúmes, pelo tudo que eu já vi, né, estudei já, como diz o meu amigo Tibério, pela minha bagagem, a minha estrada, os ciúmes nada mais é do que insegurança e ansiedade. Insegurança e ansiedade, né? Então, eu tenho que fazer isso tudo que nós falamos até agora e tem muito mais coisa para a gente estar falando, né? Muito bacana. Assim, você falou isso aí.
Você quando... Ju, pode terminar, porque você está finalizado. Pode. Não, pode falar. Assim, uma coisa que eu achei bastante interessante quando você falou aí, da questão aí do ciúme, da insegurança, né? Uma coisa que eu faço, tá? Eu anotar, principalmente assim, que tipo de emoção que mais tem acontecido comigo, por exemplo. E aí eu anoto lá, e qual o sentimento que me vem quando eu estou com aquela emoção. Então, assim, você falou do ciúme, as pessoas, elas costumam acontecer ficar com raiva, né? Quando a raiva, você se sente tomada pela raiva, e aí você estoura. Pode falar, Lucilena, já vi que você está assim. Eu acho que, não sei, eu vejo de uma maneira, assim, um pouco diferente. Estou com raiva, tá? Mas o ciúmes, ele passa a ser uma falta de confiança. Eu não confio em mim, tá? Medo de perder, né? Talvez. Eu, enquanto mulher, pelo que eu percebi, hoje eu sou viúva já faz 20 anos, mas eu vivi 23 anos com meu marido. Então, eu percebia tanto nele e quanto em mim, né, nesse jogo de marido e mulher, de casal e tal, que eu sentia ciúmes quando faltava confiança em mim. Quando eu não confiava naquilo que eu era, no meu posicionamento, que eu falei anteriormente, em como eu agia, me posicionava. Então, e um pouco também quando eu tenho uma baixa autoestima. É isso daí. Eu não estou bem comigo mesma, eu não confio em mim, não tenho a minha autoconfiança, e aí eu fico pondo minhoquinha na cabeça e às vezes não está nem acontecendo as outras coisas, e eu estou alimentando ciúmes. Não sei se eu me fiz entender. Né? Eu vou alimentando aqueles pensamentos negativos. Isso é triste, né, Lucilena? Quando a pessoa faz isso, quando assim, o diálogo interno, né, que a gente faz com a gente, o tempo todo, começa a sabotar, né? A gente fica se auto-sabotando. Às vezes nem está acontecendo nada. E aí você começa a falar tanto daquilo que a outra pessoa não é. Aí começa a chamar atenção, né? E a pessoa começa a ter uma nova percepção. Infelizmente, às vezes, alguns relacionamentos acabam tendo alguns conflitos por conta disso. Exatamente. E aí acaba acontecendo. Você quer complementar mais alguma coisa sobre isso, Luciana? Se alguém teve alguma dúvida, faça a pergunta. Não, por enquanto aqui, ninguém está perguntando. Gente, vem cá, ninguém sentiu ciúme nos seus relacionamentos, não? Ou não aconteceu isso com ninguém, não? Gente, vamos lá, vamos botar as perguntas aí, vamos interagir com a gente. Porque olha só, relacionamento, vamos nos relacionar aqui também. Todo mundo perfeito, todo mundo excelente, todo mundo com a autoestima lá em cima. Ai, que maravilha! Oh, meu Deus, maravilhosa! Coisa linda! Assim, então vamos começar então assim entrando mais na inteligência emocional, né? Todo mundo quer ser inteligente emocionalmente, né? Porque é uma das coisas que todos os lugares, tanto nos relacionamentos como no trabalho, em todo lugar, isso é muito importante, né? Então, assim, vou fazer uma pergunta para ele. Olha, essa para você, hein? Quais são os valores assim, que são indispensáveis para a gente construir um relacionamento saudável, com base na inteligência emocional? Rose, falar de inteligência emocional pode ser um pouco complexo, né? Porque a gente pode perguntar, mas, gente, o que é isso, né? O que é ser inteligente emocionalmente, né? Que palavra uma palavra grande, né? Inteligência emocional, dá quase um texto, né? Dá quase um texto aí só a palavra. E o que é ser inteligente emocionalmente, né? Quem lê Augusto Cury, né, sabe que ele fala muito de ser inteligente emocionalmente, ele fala como lidar com essas emoções todas. É um autor que eu gosto muito. E também aproveito muito esse livro da inteligência emocional do Daniel Goleman. Então, o que é ser inteligente emocionalmente? Eu já até falei anteriormente. É saber reconhecer
em que momento da sua vida você não está bem interiormente, né? Quando que você está abalada interiormente? E conseguir gerir isso daí, conseguir colocar para fora sem invadir o campo do outro, né? E, de novo, a gente volta lá na história do se autoconhecer, saber quem você é, né? Então, ser inteligente emocionalmente é reconhecer que você é uma pessoa frágil, que você tem problema sim, que interiormente você chora quando não é para chorar, ou fala alto quando não é para falar, mas você reconhece isso, você tem clareza do que é isso. Então, você está sendo, esse texto está valendo para você, né? Essa inteligência emocional está aí, você está sabendo gerir suas emoções a partir do momento em que você conheceu e sabe aonde que você fala alto, aonde você chora, por que isso, por que daquilo. Mas existem, dentro das relações, alguns valores, sim, ligados à inteligência emocional para se construir essa relação, ela ser uma relação um tanto quanto saudável. E um dos principais valores, que pode ser que seja o meu, seja o seu, seja o da Lucy, mas não seja o de outra pessoa, e eles têm graus, né? Pode ser que ele está mais lá para baixo, o outro está mais para cima. Para mim, o principal é o respeito. Quando dentro de uma relação, seja essa relação, ela pode ser uma relação matrimonial, como ela pode ser uma relação de trabalho e também como pode ser uma relação de amizade. Se há respeito nessa relação, certamente você vai estar construindo bases sólidas para esse relacionamento. Depois, a segunda é a cumplicidade, né? Ser cúmplice um do outro, conversar, trocar ideias, né? Um sustentar o outro dentro dos seus desequilíbrios emocionais, né? Hoje eu não estou bem emocionalmente, mas o meu parceiro tá, ele vai me sustentar nessa situação. Amanhã é ele que não está bem, mas eu vou sustentá-lo nessa relação. Isso na relação de matrimônio, na relação de trabalho, na relação de amizade. Então, essa cumplicidade das pessoas é um valor que, para mim, vale muito na construção desse relacionamento. Depois vem o diálogo, que eu também já falei, né? O quanto que eu converso com meu parceiro, com meu amigo, com meu chefe, com meu colega de trabalho, para a gente solucionar essas situações que acontecem, porque nós não estamos livres de situações difíceis na nossa vida. Pelo contrário, elas estão aí todo dia, né? Todo dia tem uma situação difícil. E se você sabe dialogar, se você sabe conversar, ou se você não sabe, mas pelo menos você busca o diálogo com aquela pessoa, essa relação com certeza vai estar dentro de uma base sólida e seguindo inteligente emocionalmente. E depois é a confiança, que a Lucy já falou aí também sobre confiança em algum momento. Se você confia no outro, o outro confia em você e vocês trocam esse papel de autoconfiança, a confiança pessoal, a confiança no outro, com certeza essa relação tem tudo para caminhar inteligentemente, emocional, o emocional de todo mundo vai estar bem, porque não tem nada quebrado, tá tudo, né, resolvido, eu te respeito, você me respeita, eu sou cúmplice do que você está fazendo, você também é meu cúmplice nessa relação, eu converso com você, você conversa comigo, eu confio em você, você confia em mim, e se algo acontece nesse meio termo, a gente vai resolver com mais clareza, com mais autorresponsabilidade. Eu trago para mim o que é a minha responsabilidade e você traz, e ele traz para ele o que é a responsabilidade dele. E aí eu acho que a relação fica legal. E isso vale para todas as relações, matrimônio, amizade, irmãos, né? As relações familiares, né? Porque como é bom quando você tem um problema familiar e que você consegue dialogar ali naquele meio, conversar, né? Todo mundo junto e resolver juntos essa situação. Então, no meu estudo, no meu ponto de vista, naquilo que eu vivo, eu creio que esses valores aí, não sei em que graus ele está, às vezes confiança para você está no primeiro e o respeito já está lá embaixo, não importa em que grau, mas se eles estiverem nessa relação, eu acredito sim, que vai fazer com que essa relação caminhe por longos anos, 39, como é o seu caso aí com seu marido. Assim, isso daí, você falou, esses valores, eles são muito importantes mesmo nos relacionamentos. E a gente observa que para cada um de nós, ela está, como você falou, em uma escala diferente, né? E assim, tem um que, no meu ponto de vista, porque eu sou muito leal,
né? A lealdade, para mim, é essencial em todos os meus relacionamentos. O engraçado é que, às vezes, os nossos amigos, né, acham que aquilo que ele fez não é desleal, e a gente acaba achando, né? Então, assim, tudo aí tem a ver com essa forma como a gente enxerga. E é muito bacana, né, quando a gente vê que, assim, os nossos relacionamentos, eles começam a caminhar, né, bem, porque a gente tem esses valores aí bastante importantes. Ô, Lucy, você quer falar alguma coisa dessa parte aí? Não, acho que ela já completou bem. Vamos caminhando. Então, assim, agora eu vou falar, assim, é um comentário apenas, né? Porque, assim, um dia desse eu estava escutando, gente, uma jovem falando com uma amiga dela. Ela dizia o seguinte: eu já estou no meu terceiro relacionamento. E parece que todos os homens são iguais. Por que isso acontece comigo? Ela falando, conversando com a colega, né? Até ela estava falando isso na sala de aula, dizendo era até na universidade. Eu me lembro quando ela estava conversando, falando sobre isso. E aí, será, gente, o que acontece? Será que é o outro? Ou será que a minha baixa autoestima ela é tão grande que eu acabo não tendo um pouco de respeito, às vezes, por mim, não tenho amor próprio suficiente, e aí eu aceito, né, as migalhas, aquilo que o outro tem para me dar, e eu fico lá quase que mendigando. Desculpa a palavra, mas é assim que as pessoas, às vezes, era essa a palavra que a amiga falou para ela. Então, assim, por isso que eu trouxe isso aqui. Eu achei, assim, esse ponto, né, que a gente observasse que quando a gente não tem amor próprio, quando a nossa autoestima está muito baixa, a gente acaba atraindo para a vida da gente esses parceiros, porque a gente não se valoriza. Então, é um ponto que a gente pode observar, para que a gente não se sinta assim. Não estou dizendo que todas as pessoas vão acontecer sobre isso, tá, gente? Mas que pode acontecer também de outra forma. Mas isso é um dos sinais que a gente acaba fazendo isso, né? A gente não impõe o limite, aceita, é muito permissiva, cede em tudo. Isso daí é uma coisa que acaba nos atrapalhando muito. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, meninas? Então, Não, eu acho que, assim, se a gente começar a falar, a gente vai ser muito eu, pelo menos, muito repetitiva, né? Mas eu reforço aí a questão quando você fala de eu atraio, né, esse imã, você pode perceber que toda pessoa dentro de um relacionamento, ele sempre atrai aquilo que ele quer, a maneira como ela está. Eu estou receptiva. Também, né? Comportamento. Exatamente. Eu digo para o mundo como eu estou de acordo com o meu comportamento. Então, eu preciso me policiar, preciso tomar cuidado, eu preciso fazer esse gerenciamento de como eu estou, me perceber e fazer também a questão dos valores. O que eu estou valorizando nesse momento? Né? Porque a gente não está sempre dessa maneira, né? A gente não é dessa maneira. Desculpa. A gente está naquele momento. Num momento difícil, num momento de baixa autoestima, num momento mais depressivo, e a gente passa a não ter um dos valores principais. A gente não demonstra, né, que é o respeito. Que a gente tem que ter pela gente mesmo. Oi? Dentro disso, eu acredito que dentro dessa questão aí também, a autoestima da pessoa conta muito, né? E a Rose falou aí da questão de eu estou atraindo, né? A pessoa estava dizendo, eu estou atraindo só esse tipo de pessoa. Mas que tipo de pensamentos eu estou tendo a meu respeito? Exatamente. Né? Que valor eu me dou? Né? Porque a autoestima nada mais é do que o valor que eu dou para mim mesma. Né? Eu me valorizo, eu sou merecedora de um marido XYZ, ou de uma amizade, né, tal.
de grande alcance, de cumplicidade, de respeito, de confiança, né? Tudo isso. Então, se eu não estou me valorizando, por que o outro vai me valorizar? Se eu não estou me amando, como é que eu vou dizer para aquela outra pessoa me amar? Se eu não sei quem eu sou, como que o outro vai saber quem eu sou? Então, primordialmente, essa questão está na questão da autoestima da pessoa, né? Como ela está se olhando e dando para o mundo é o que eu dou para o mundo, que o mundo me devolve. Se eu estou dando desvalor, se eu estou não gostando de mim, se eu estou me achando feia, sei lá, qualquer coisa, se você está emanando, o mundo vai te dar de volta, é isso. Então, se você acha que não merece um bom marido, para que o universo, Deus, né, vai te dar um marido legal se você quer um que é ruim? É a lei do retorno, né? Isso aí. Olha só, isso que eu ia falar. Então, assim, a gente precisa, né, pensar sobre isso. A gente trouxe essa reflexão aqui, já que eu escutei isso, para que a gente pudesse pensar o que é que a gente tem feito nos nossos relacionamentos, como é que a gente tem tratado o outro, mas primeiro, como eu tenho me tratado? Será que eu tenho me tratado com amor ou desvalor também, né? Será que eu me valorizo? Então, assim, aí agora eu vou trazer aqui agora eu vou fazer uma perguntinha para você, Lucy. Ó, como viver a inteligência emocional aí nas nossas relações? Olha, que legal. Eu vou ser um pouco repetitiva, porque basicamente a gente já, de uma maneira geral, já falou tudo, mas vamos reforçar. Observando e analisando o meu próprio comportamento, né? Que é o autoconhecimento. Eu vou dar alguns... quando a minha mente está melhor, quando eu estou melhor, o mundo ao meu redor está melhor. Então, também. O primeiro passo é eu analisar meu próprio comportamento, que é o autoconhecimento. O segundo, o que a gente já falou até agora, dominar as minhas emoções. Certo? O terceiro é eu aprender, a gente acabou de falar, né, no assunto que a gente estava falando, aprender a trabalhar as minhas emoções negativas, que é o que traz a nossa baixa autoestima, a gente passa a ter uma qualidade de vida não saudável, a gente, né, vai caindo a qualidade de vida da gente. E aí a gente começa a ter sentimentos ruins. Os nossos sentimentos começam a ser ruins. Então a gente tem que aprender a dominar isso, a trabalhar esse lado. E aí a gente também tem que aumentar o quê? A autoconfiança nossa, para não ter baixa autoestima. E para isso, quando a gente aumenta a autoconfiança nossa, a gente já está pronta para a gente começar a ser dona da vida da gente, a ser dona do nosso destino. Olha só, adorei. Trabalhar essa ser dona do nosso destino saiu aqui sem querer agora. Saiu. Não sei da onde saiu. Porque é assim, eu falei hoje à tarde para um cliente homem meu. Eu falei exatamente isso para ele. Agora eu lembrei, veio na cabeça. Eu preciso confiar em mim, né? Ter confiança naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, na maneira que eu sou, para que eu seja dono do meu destino, para que eu controle a minha vida, para que a minha vida seja mais leve, mais suave, muito mais saudável. E com certeza, Rose, quando eu passei, agora eu estou dando o meu ponto de vista, a minha experiência enquanto pessoa, enquanto vivência, né? Quando eu passei por todo esse processo e eu adquiri essa autoconfiança em mim, nossa, eu conduzo a minha vida assim, parece leve. As coisas vêm, tem momentos difíceis, tem momentos complicados, a gente passa, todo mundo passa, né?
Então, mas eu passo esses momentos, eu consigo trabalhar esses momentos com mais leveza, com mais tranquilidade, né? E isso é uma das coisas que eu mais gosto na inteligência emocional. É sentir isso. Quando eu trabalho a inteligência, essa parte da inteligência emocional com os meus clientes, e que eu percebo que ele conseguiu ser dona do nariz dele, ser dona do destino dele, que ele está feliz, né, com tudo isso, nossa, a minha felicidade aumenta. E aí Olha eu que sinto que maravilha. valeu a pena. Hã? Assim, é uma coisa também que a gente observa nos relacionamentos é que as pessoas, assim, elas têm dificuldades, às vezes, de lidar com outras pessoas, de relacionamentos interpessoais, né? Assim, a cada dia eu venho observando que isso tem aumentado. As pessoas estão com receio de falar com outras pessoas, né? Aquelas habilidades sociais que a gente costumava ter antes da pandemia, ela ficou muito reduzida. Isso aí vem atrapalhando bastante, né? Essas nossas habilidades de conversar com o outro. Às vezes, eu atendo várias pessoas que falam assim para mim: ah, mas eu sou muito tímida, eu não tenho coragem, às vezes, de falar com outra pessoa, não é nem assim um namorado, nada disso. Até a comunicação, ela diz que tem dificuldade em se relacionar com o outro. Então, assim, acho que trabalhar essas nossas habilidades sociais, né? Também, que é da inteligência emocional, isso nos ajuda bastante a lidar aí com esse tipo de coisa também. Eu acho que isso, por conta do momento que a gente está vivendo, até eu estou falando isso aqui, está nem no roteiro, mas assim, porque assim, acontece o tempo todo, né? Hoje mesmo na sala de aula, um dos temas que algumas alunas trouxeram para mim foi exatamente isso. A dificuldade que elas estavam tendo de relacionamentos com outras pessoas diferentes, conhecer pessoas novas. Não é que nem elas estavam com receio até de ir em festas, porque iam se encontrar com pessoas novas. Olha só, gente. Então, assim, a gente trabalhar, como você falou, isso com a autoconfiança, ser mais autoconfiante, né, também nos ajuda nesse aspecto aí. E, assim, agora vamos partir até já para aquela questão das dicas, né? Quem sabe aí, quem pode dar alguma dica aí para ajudar cada vez mais, né, as pessoas a ter inteligência emocional nos seus relacionamentos, que são pontos aí muito importantes. Hélia, você tem aí alguma dica aí, alguma coisa que a pessoa pode construir uma inteligência emocional mais positiva? Nos relacionamentos, tem alguma dica aí para dar para gente? Pra gente não, para todo mundo, né? Quero aprender também. Também quero. Rose, você falou algo aí muito interessante. Antes de eu dar aí minha dica, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí que você falou, dessa aluna aí que está com dificuldade, né, de se relacionar. Infelizmente, a chegada com tanta força da internet na nossa vida, né, nos afastou um pouco das pessoas, né? Trouxe essa questão de você falar pela internet. É muito mais fácil você falar através de um vídeo do que você encontrar com alguém e fazer aquilo que a gente fazia antes. Abraçar, dar aquele tapinha nas costas, aquele beijinho no rosto, todo aquele contexto maravilhoso de relação interpessoal que é deliciosa. Eu, durante um longo período da minha vida, eu vivi bastante essa situação da sua aluna aí. Eu sempre fui muito tímida desde criança. Desde criança, eu me escondia atrás dos alunos que eram maiores do que eu, o professor não me vê, então assim, ele não perguntava nada para mim. Eu queria chegar sempre na sala de aula primeiro, porque aí eu ia sentar lá no fundão e ninguém ia prestar atenção em mim de jeito nenhum. E eu tive muitas dificuldades ao longo da minha vida com essa questão de relacionamento. Isso vem de várias questões, as questões familiares interferem muito na nossa vida, e pode ser que seja também o caso dessa sua aluna aí. Ninguém sabe quais são as relações que ela tem aí por trás. E faz muito pouco tempo que eu consegui me libertar dessa situação. E ainda tenho essas dificuldades, viu? Porque esse trabalho é um trabalho diário, é um trabalho de todo dia você está trabalhando isso daí. Com a chegada da internet, isso ficou um pouquinho
pior. E com a chegada da pandemia, isso ficou pior ainda. Porque se antes você falava pouco no telefone, aí você passou a falar o tempo todo, né? Aí eu já não estou falando mais de mim, estou falando no geral. Aí todo mundo passou a falar o tempo todo pela internet, né? Não posso sair, eu não posso ir na vizinha, eu não posso ir no meu parente, eu não vou visitar mais ninguém. Então, isso ficou muito mais... todo mundo se apegou muito a isso. E aí você perdeu realmente esse contato. E isso não é legal, porque o ser humano, ele é pertencente, ele quer pertencer às coisas, né? Ele quer pertencer a um grupo, ele quer pertencer a um mundo diferente do seu. Então, eu acho que essa relação aí, hoje em dia, também a gente precisa falar um pouco mais, né, para as pessoas se soltarem, irem visitar mais seus parentes e etc. Agora que, graças a Deus, a pandemia já está se afastando, né? Mas a dica que eu quero deixar aí para todo mundo, para mim, para você e para todos que estão nos assistindo, aliás, a todos que estão aí, muito bem-vindo. Eu vi várias pessoas passando por aí, a internet vai caindo, né? A gente vai perdendo aí, mas tem a Maria Helena, tem a Gesli, Sueli, o Robert, tem outras pessoas que passou aí, tem aqui agora a Camila, que está aqui na minha frente, a Maria, a Ofélia, todos vocês, muito obrigada por estar aqui com a gente. Uma das minhas dicas é assim, ó, nós já falamos muito de autoconhecimento, se conhecer, saber quem você é, gerir suas emoções, encontrar o seu ponto de equilíbrio, né? Quando explodir, quando não explodir. Explodir não é o problema é você não saber por que você explodiu e como resolver essa situação. Não tem outro caminho a não ser você. Se você fez tudo isso, e já tem as dicas dela aí, da Lucy, você fez tudo isso, não conseguiu resolver, o único caminho é procurar um profissional, né? Seja um profissional da medicina tradicional, né, que vai poder trabalhar com você aí com o medicamento, se isso for algo, né, que está fora do seu controle, ou com a terapia, né, com o coaching, para você olhar para você com outro olhar, ter um olhar de amor, que é o que a gente mais fala na autoestima, né, com a inteligência emocional, olhar para você, se entender, se compreender e buscar, então, não ficar presa nessa gangorra, né? Que as emoções é uma gangorra, né? Hoje você tá bem, amanhã você tá aqui no meio, depois você tá aqui. Aí depois você desce, sobe, então você fica nesse vai e vem emocional. Então, se você não conseguiu, se compreendeu, mas não conseguiu solucionar, o único caminho é buscar uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica, uma ajuda do coaching. Depois tem as técnicas de relaxamento, que a gente usa muito dentro do processo terapêutico, né? Fazer uma meditação, apropriar-se de você mesmo, encontrar um cantinho da sua casa onde você possa ali sentar, né? Se centrar ali, ficar com você. Não estou falando nada daquele Buda que fica lá, né? Parado 1 hora, 2 horas. Eu estou falando de você sentar ali e ficar com você mesmo, se perguntando, nossa, ontem eu vivi essa situação, o que eu poderia ter feito naquele momento que tinha sido diferente, né? Esse tipo de meditação. A meditação que você conversa com você mesmo. Essas dicas, para mim, são as principais. Se conhecer, saber suas emoções, entender você e tal, que nós já falamos muito. Não conseguiu? Procura um profissional. E dentro disso, usa meditação, relaxamento, o diálogo de você com você mesmo, para você, então, construir relações saudáveis com você, primeiramente, né, relação sua com você mesmo, e depois as suas relações matrimoniais, as relações de amizade, relações familiares. Quantas famílias não ficam estremecidas por causa de um momento X, né, uma briga qualquer que aconteceu, cada personalidade um grita mais, um fala mais alto e tal, brigou, às vezes fica com a relação estremecida porque não se conhece, não se dialoga, não se entende. Né? Então essa é a minha dica. Que bom, olha só, quantas dicas aí, né? A gente já recebeu. E você, Lucilena, tem alguma dica aí que você gostaria de deixar? Coisas práticas? A dica principal é você se amar. O amor. Também. Para com você mesma. Sabe? Eu acho que a Elia falou muito de você com você mesma. E você se amar. Porque é o primeiro passo. É o amor seu para com você mesma, né? É o seu afeto com você. Como que tá o seu afeto com você? Né? Você se gostar. Porque se você não se gostar, você não vai gostar do outro. O outro vai estar sempre fazendo alguma coisinha, entre aspas, que não tá legal. E você vai implicar com o outro.
Não é assim no relacionamento? É. Né? Eu não estou bem, o outro olhou, eu já estou implicando, não é? É, eu sei. Eu vou contar uma história rápida. Sabe o que o meu marido fazia quando ele não estava bem emocionalmente? Ele batia a porta das coisas para me provocar, para eu perguntar para ele por que é, o que está acontecendo. Você entendeu? Então, é uma dica, né? Olha, Avalie o seu comportamento para conhecer o comportamento do outro, você precisa se conhecer. Ó, para isso, você tem que estar sempre muito motivada. Não perder a motivação nunca, tá? Não perder a alegria de estar viva, não é? Não é uma dádiva de Deus eu nossa, estar viva, É maravilhoso. não é? Então, É. não perder essa motivação de estar bem, de estar viva, sabe? Não perder a grandeza e a graciosidade que é você se relacionar com o outro. Eu acho que essa relação que eu tenho para com o outro, né? Quando tem respeito, tem todos aqueles valores que a Elia falou, gente, é tão bonito. O relacionamento se torna tão maravilhoso. E olha, eu quero aqui parabenizar a Rose. São poucos hoje em dia os casais que vivem 39 anos, 40 anos de fazer casado, quase 40. Mas certo? Gil, é um Então, desafio todos os dias, né? A gente tem que cultivar isso, né? exatamente. E como é que eu venço esses desafios no meu relacionamento a dois? Certo? Assim, isso Cultivando, aí. respeitando a cumplicidade que a Ellie já falou, a confiança um no outro, não ter ciúmes um do outro, saber aonde o outro quer chegar e valorizar aquele chegar do outro. E quando eu Olha só, valorizo o outro me valoriza, isso aí. né? A valorização é uma das coisas que são essenciais para um relacionamento ele conviver bastante tempo. E assim, e ter um objetivo em comum. Eu acho que Foi, assim, vou deixar exatamente. essa dica do meu relacionamento, né? Criar aí objetivos comuns com seu parceiro, com a sua parceira, porque quando isso acaba, cada um vai para um lugar diferente. Então, assim, uma das coisas que vem sempre é a motivação, né? Você motivar o seu parceiro ou ele motivar você a você ir além, a te ajudar a enxergar que você pode ir muito além daquilo que você está pensando. Então, acho que isso é um dos segredos, Verdade. que a gente possa aí ter um relacionamento saudável, além de tantos outros, né, como diálogo e como a inteligência emocional aqui. Então, assim, eu quero trazer aqui uma dica para os relacionamentos de forma geral, uma dica prática que eu aprendi quando eu tinha, acho que uns 20 anos. E eu não aprendi isso, nem não foi na casa com um parceiro, nem nada, foi no trabalho. Mas que eu venho Ai, colocando em prática a minha vida inteira e que fez toda a diferença em todos os meus relacionamentos, tanto no trabalho como afetivo. Quando você estiver muito aborrecida, quando alguém, o outro, se ele estiver naquela forma que você vê, agressivo, o que for, você não fala nada com ele, você espera um pouco. Você respira fundo e eu conto até 10 e aí eu não falo nem quando eu contei até 10, eu dou um tempo. E mais à frente, quando eu digo mais à frente, o outro dia, eu vejo e eu chamo a pessoa para conversar. Isso em todos os sentidos, tá, gente? Não é afetivo no casamento, matrimônio, não. É no trabalho, em todos os meus tipos de relacionamento. E isso tem assim, me levado a uns relacionamentos mais saudáveis. Até na hora do conflito, para você saber também como é que você pode ajudar o outro. Porque às vezes nem todos têm inteligência emocional, né? Então, nem todo. é uma forma também de você saber gerenciar quando é que você pode falar com o outro. E uma outra coisa assim, que eu quero deixar aqui seria a gente trabalhar aí a nossa autoconfiança. Quanto mais eu sou autoconfiante, melhor os meus relacionamentos
Gente, e a autoconfiança nos ajuda em todos os sentidos, né? Então, validar aquilo que o dia, até assim, eu ensino as minhas clientes, vou até, assim, vou trazer aqui, é uma caixinha da autoconfiança, que eu ensino para as minhas clientes. Todos os dias que você chegar em casa, ou onde você estiver, foi uma coisa muito boa que aconteceu, um desafio que você superou, alguma coisa que foi importante, você anote lá, valide, mas com emoção, tá? Com aquela emoção do que aquilo que aconteceu e você coloque lá na caixinha. E se você não colocar na caixinha na hora, quando você chegar em casa, você coloca. Porque quando você tiver aquela situação, um desafio, e você tiver pensando pensamentos negativos, se você não estiver muito bem, você abre a sua caixinha e você vai lembrar. Quando você lembra, sua autoestima, sua autoconfiança vai lá em cima e você consegue superar aí algumas dificuldades. Então, Que fica lindo, aqui, Rose. assim, Maravilhoso. duas dicas que eu deixei aqui, para que os seus relacionamentos sejam mais felizes, que os nossos relacionamentos eles sejam mais tranquilos e a gente aprenda a gerenciar aí, né, as nossas emoções, porque quanto mais eu entendo as minhas emoções, eu compreendo o mundo que eu vivo e eu consigo aí gerenciar melhor aí as minhas emoções. E aí, meninas, querem falar mais alguma coisa? Ai, Rose, Olha, eu ninguém queria só botou pergunta. então, porque a gente está sendo clara. Ou eles estão com medo de perguntar. Mas valeu, gente. Valeu muito a pena. Eu acho que foi um aprendizado muito grande hoje. Eu queria falar assim, você, essa tarefa sua de anotar, né, as coisas, de escrever. Freud fala que todo pensamento nosso latente, quando eu coloco, quando eu escrevo, ele se torna manifesto. E isso, por si só, é uma terapia. Uau, Então, olha só. vale a pena. A dica da Profundo. Rose é fantástica. Fantástica a dica. E é o que eu cobro muito sempre. Põe no papel, escreve, anota, sabe? Aí vem uma ferramenta que a gente usa, Rose, você vai lembrar, eu uso muito, e muitas pessoas não dão o mínimo valor, mas eu valorizo demais, chamada diário de bordo. Você conhece essa? Sim, eu uso Que muito nos é, meus filhos. e eu pratico o diário de bordo todos os dias. E dentro desse diário de bordo, eu pratico a gratidão, eu pratico o perdão, eu pratico tudo que me faz a minha vida ser mais inteligente, que me faz gerir melhor as minhas emoções, me faz perceber melhor a cada dia aonde eu estou errando, aonde eu não estou conseguindo lidar com essas emoções. E aí é que entra a questão, né, que eu digo que a minha vida está sendo tocada em cima de uma inteligência emocional que é fantástica, né? Por Olha isso só, show! eu sou Arrasou, hein? uma pessoa, por isso hoje eu me sinto feliz, realizada, botei minhas metas no papel, eu não tenho companheiro, ninguém para caminhar junto, mas eu tenho certeza, eu tenho minhas amigas, eu tenho amigas minhas aí presentes na live que eu vi, que vão poder confirmar isso. Né? A minha fidelidade, a minha lealdade com as minhas amizades, com as pessoas que eu tenho amizade, vem de todo esse crescimento. Eu falo que esse aprendizado, esse crescimento, e cada dia eu cresço mais com isso. Eu vou evoluindo mais. Olha e a gente só. vai conquistando novas metas. Então, assim, Fica aí a dica. Eu quero só... pode falar. Eu quero só ler um pedacinho. Desculpa aí, Lucy, pode falar. Não é a Rose que ia falar, eu terminei. Não, pode falar, gente. Pode falar. Eu quero só ler um pedacinho de um texto do Augusto Cury aqui, no livro dele, chamado Mulheres Inteligentes Têm Relações Saudáveis. E aqui ele fala num pedacinho do texto que eu marquei aqui, ó. Uma pessoa que se torna madura emocionalmente, ela aprende o alfabeto do autodiálogo, que é aquilo que eu falei como dica, você se dialogar com você mesma, né? Ela aprende o alfabeto do autodiálogo, que conversa consigo, aquieta sua ansiedade
protege-se contra o estresse diário, repensa sua história, transforma perdas em ganhos e crises em oportunidades. Olha. E é isso mesmo que acontece quando a gente está, quando a gente se torna madura emocionalmente. Tudo aquilo que eu vivia antes de me esconder atrás do aluno, né, do meu colega mais alto para ninguém falar, hoje, pelo contrário, eu quero aparecer. Então, quando você se torna dona, como disse a Lucy anteriormente, ela falou, você se torna dona de você mesma, né? De algum modo, ninguém está totalmente, 100% dono de si. Mas quando você reconhece isso, você começa a querer aparecer, não quer mais ficar nos bastidores, você quer... não quer estar lá na plateia, na verdade, você quer estar lá na frente. Porque afinal de então, eu achei muito interessante. É um processo, né, gente? Tudo isso é um processo, É um processo. E você vai aos pouquinhos. E aí você se torna uma pessoa muito melhor, você vai se tornando a cada dia a melhor versão, né? Que a gente diz de si mesmo. De você mesmo. Isso mesmo. Gente, agora, olha só, vamos fazer o convite, pessoal, né? Para que possam estar presentes na terça-feira. No lançamento aí do livro Inteligência Emocional para as Mulheres. Vai ser maravilhoso, gente. Nós temos 22 coautores, todos vão estar comentando um pouco do seu capítulo, falando alguma coisa sobre si mesmo, né? Como é que chegou lá. E aí vocês vão perceber que vão poder adquirir aí o livro. Qualquer pessoa, já estamos vendendo o livro, tá? Você pode fazer aí, mandar para quem te convidou. Será um prazer aí, ou que seja por qualquer uma de nós, tá? Só mandar no privado, lá no direct também do Instagram, ou que seja de uma outra forma, tanto o físico quanto o digital. Vai ser um prazer, né? Compartilhar com vocês um pouco de tantas histórias que a gente traz lá no livro. O meu capítulo é o 21, e lá eu falo como entender as emoções. E aí eu trabalho lá nesse capítulo os relacionamentos. Tem algumas ferramentas lá que a gente vai poder estar ajudando. E fica aí esse convite para vocês. E eu quero agradecer aí de coração, tá, por todos vocês que estiveram presentes aqui nessa série que nós tivemos, né, durante a semana toda, com muitas lives, um bate-papo que a gente está trazendo aqui. E caso você tenha alguma dúvida, você tem alguma pergunta que de repente você não quis fazer aqui, manda lá no nosso direct, nos siga lá no Instagram, que a gente pode estar aí ajudando vocês, tá? O meu é rosesá.coach, tá? Estou lá no Instagram, rosemarysá.coach, tá, gente? Esse é o meu Instagram, acho que eu olhei aqui agora. Vocês podem mandar lá uma mensagem, tá? Que será um prazer imenso estar compartilhando, conversando com vocês. Que a gente está aqui num movimento de ajudar o maior número de mulheres. E esse é o nosso propósito, né? Tanto do livro, quanto dos nossos processos, do nosso trabalho. Pode estar conhecendo aí, tá? E aí eu quero deixar aí agora, se vocês querem se despedir, falar alguma coisa. Gente, eu estou tentando lembrar qual capítulo eu não sei, Rose, perdi. Quando não tem falatório, tem problema. O grande boom do momento, a grande jogada é que a gente está lá, o livro está aí, está bonito, está lindo, maravilhoso. São 22 coautores, 21 mulheres e um homem. É verdade. Maravilhoso. Lembrando isso, então, para vocês verem que não é só as mulheres que se preocupam com as mulheres, tem homens que se preocupam com as mulheres também, e a gente está aqui para fazer o melhor, né? Se dedicar, tá com vergonha, como a Rose falou, não quer fazer pergunta, vai lá no direct, pergunta, a gente vai responder, a gente vai estar falando, se a gente não souber, a gente passa para a companheira que sabe mais. É assim que a gente, né, está fazendo sempre. E a grande jogada, tenha inteligência emocional. Comece a praticar as dicas que a gente deixou aqui. Se você quiser falar comigo, eu estou lá no Lucilena Coach, no Instagram, no Facebook também está Lucilena Coach.
tá? É facinho de achar. Então, me procura, a hora que você precisar, eu estarei à sua disposição, tá? E dizer assim, confia, mulher, você será vencedora. Sempre. Olha só. E você, Elia, quer deixar alguma coisa aí? Eu complemento só o que vocês estão falando. Se alguém ficou com alguma dúvida, não quis perguntar aqui, ou passou às vezes a pergunta, a gente não viu, qualquer coisa assim, também é só me procurar lá no meu direct, deixa a mensagem lá que com certeza vou estar respondendo. Se não for nada da minha área, eu passo para a Lucy. Se não for da Lucy, a Lucy passa para a Rose, ou a Rose passa para alguém que com certeza a gente vai encontrar aí um meio de estar trazendo essa resposta para você. Agradecer todo mundo que passou por aí e falar também que o livro está incrível. Eu quando recebi o livro para poder fazer a avaliação do meu capítulo, se faltava algo, queria acrescentar, tirar, corrigir, né? Eu aproveitei para dar uma lida lá nos outros capítulos que tinha lá também, tá maravilhoso. Tem muita coisa que vai com ferramentas capazes, sim, de quem ler e praticar, porque não é só uma questão de ler, né, gente? É uma questão de ler e praticar, com certeza vai trazer transformação para a vida das mulheres e dos homens que lê também, porque a experiência feminina pode ser também uma experiência masculina. Não tem problema nenhum isso aí. Né? Não tem problema nenhum. Os homens também têm desafios, né? Os homens têm desafios. Então, lê o livro. Ou então para ajudar a sua esposa, né, Rose? É isso aí, compra o livro e dá de presente. Até assim, isso aí é muito comum, né? Isso. E a gente passa para poder, afinal, todo mundo quer que as nossas, no caso, os homens, né? Quer que as parceiras deles tenham, né, inteligência emocional. E assim, é um presente também maravilhoso. É isso. Né? Então, gente, olha, gratidão imensa por vocês estarem aqui também, tá? Doando o seu tempo, obrigada. O seu trabalho, de estarmos compartilhando, porque o compartilhamento é o que faz a diferença aí na nossa vida. Então, ó, beijo grande para vocês, meninas, beijo grande para todos vocês que nos assistiram e pra que também vai nos assistir na gravação, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Contem comigo. Igualmente. Comigo também. Não fiquem sós, hein, mulheres? Não fiquem sós. Chama a gente que a gente tá aqui. É isso aí. Tchau. Tchau.